Hoje a alegria de receber à tribuna da casa nosso irmão, companheiro, trabalhador da Casa de Jesus, Antônio Cury, que discorrerá sobre o tema A Vida é uma Só. Uma boa noite a todos. A alegria de ver a casa tão cheia num dia tão frio. Ótimo sinal. A informação é importante. A educação é muito importante. E o conhecimento é super importante. A doutrina espírita nos convoca em variadas passagens, de modo reiterado, a que leiamos e estudemos sempre, continuadamente, porque isso só irá nos favorecer. E todo o conhecimento que tivermos conseguido absorver e consolidar será nosso. É o que nos pertence e continuará conosco para todo o sempre. Não há ladrão que roube, não há ferrugem que corroa, não há traça que consuma. Quem adquiriu e consolidou o conhecimento, obteve um tesouro de valor inestimável em seu favor e em favor das pessoas que o rodeiam, seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, das pessoas com quem ele tem conhecimento e trava conhecimento. Por que que eu estou dizendo isso? Está um pouco baixo? Estão conseguindo ouvir lá atrás? Ah, sim, ótimo. Acho que eu tenho que mudar a posição do microfone, é isso. Por que que eu estou dizendo isso? Que o tema escolhido é: a vida é uma só. E é mesmo. Muita gente fala em que a vida é uma só, no sentido de que começa no berço e termina no túmulo. De tal maneira que temos pouco tempo. Ainda que sejamos centenários, ainda que avancemos pelos 100 anos ou mais, é pouco tempo, então, portanto, vamos aproveitar. Mas não é nesse sentido que a nossa exposição pretende olhar. É no sentido que a vida é uma só, e é mesmo, desdobrada, porém, em várias existências. E isso tudo foi possível ter de maneira cadenciada, sistematizada, registrada por escrito, com o advento da obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Com Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, num sábado de primavera em Paris, França. Está registrado, não com as palavras que eu estou mencionando aqui, mas está lá registrado que o mundo invisível existe. A existência do mundo invisível se torna indiscutível. A partir do lançamento desta obra magnífica, ficou comprovado que nós, que aqui nos encontramos, por exemplo, estamos na Terra, no planeta azul, de passagem. Mas viemos do plano espiritual, do plano invisível, para cá, para aprender nesta escola, às vezes uma prisão, às vezes um hospital, para aprender, muito aprender, a começar pelo exercício da fraternidade, ou seja, de nos tratarmos reciprocamente como irmãos. E mostrou que a vida verdadeira é a vida espiritual. Viemos de lá
E quando chegar a nossa desencarnação, e chegará para todos, cada qual a seu tempo, retornaremos para o mundo espírita, para o mundo espiritual, para o mundo invisível. Muitas pessoas têm dúvida sobre existências de coisas não visíveis. Muita gente simplesmente não acredita no que não vê. E não é de hoje. Mas há N exemplos de coisas invisíveis e que existem. Uma delas, a mais fácil talvez de absorver, é o ar. Não existe, nós não enxergamos, mas existe. Outra delas é a seguinte: neste momento, neste auditório, não há nenhum aparelho de rádio ou nenhum aparelho de televisão, nenhum dos dois está ligado. Mas as ondas do rádio, as ondas hertzianas do rádio, por exemplo, estão presentes. São invisíveis a nós, mas estão presentes. O que significa isso? Que se eu sintonizar corretamente a emissora de rádio, eu vou captar a transmissão daquela emissora. Eu não a vejo, mas ela existe. Há cerca de 500 anos, mais ou menos, há cerca de 500 anos, sequer se suspeitava da existência de micro-organismos, de seres pequeninos, infinitamente pequenos, como se chamava. No entanto, com o advento do microscópio, a existência desses seres não só ficou visível, como a utilidade do equipamento se tornou gigantesca, porque pudemos aprender, especialmente os cientistas, as necessidades que tínhamos de nos proteger contra certos micro-organismos, e com isso houve um avanço muito grande na ciência e nas demais atividades correlatas. Há muita coisa que não se vê, mas existe. Há pouco tempo apareceu na televisão uma fotografia do buraco negro. Chegaram a ver? Sim. O buraco negro, um deles, porque são vários buracos negros. Na nossa galáxia, na Via Láctea, por exemplo, há outros buracos negros. Mas este buraco negro estava localizado numa outra galáxia a 55 milhões de quilômetros. Para realizar aquela foto, uma equipe de cientistas levou cerca de 2 anos. Inclusive alguns aqui do Chile, no deserto de Atacama. E pudemos ver aquela foto com luminosidade em volta do buraco negro e o próprio buraco negro. E tudo que entrar ali desaparece. Se a luz chegar ali, desaparece. Deu para perceber claramente isso. Nós sequer, ou pelo menos eu sequer imaginava que isto fosse possível. E hoje, há quem ache que através desta imagem, dos estudos que estão sendo realizados nesse sentido, de que haja mais de um universo. Não só o nosso universo que engloba a Terra. A Terra é um pequeno planeta dentro do universo conhecido. Há gente que não só acha, como admite a existência de mais um universo. Se de fato se comprovar e existir, uma coisa é certa: tudo isso foi criado por Deus. Deus, na definição espírita, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Um dos pilares da doutrina, a existência de Deus. Outro pilar, a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. O que somos nós, que aqui nos encontramos? Por exemplo, somos todos espíritos. Apenas que neste momento estamos vestidos
com esta roupa chamada corpo carnal. Mais adiante, quando chegar a nossa desencarnação, falecerá o corpo físico? Sim. Vai se decompor e se transformar? Sim. Poderá ser cremado? Sim. Mas o espírito jamais morrerá, porque o espírito é imortal, o espírito é indestrutível. O espírito sai do corpo, mas não sai da vida. O que significa dizer, em outras palavras, que o verdadeiro ser, o ser pensante da criação, é o espírito. E é importante que mencionemos aqui, para não ficar nenhuma dúvida, que o espírito é imortal, indestrutível e, portanto, viverá para sempre. Ou seja, nós viveremos para sempre. Apenas que com outros corpos. Depois da desencarnação, viremos numa outra oportunidade com outro corpo, com outros corpos. Não é difícil o entendimento. Em que momento isso acontecerá? Acontecerá no momento da fecundação, quando um espírito se vincula e, chegando ao nascimento com vida, se consolida. Seremos nós, em outro corpo, mas nós mesmos, com tudo que adquirimos, com o conhecimento que obtivemos, com as qualidades que conseguimos, com as virtudes que conquistamos. E isto fica mais fácil de entender se pegarmos o exemplo de um artista de televisão ou de teatro, por exemplo. Às vezes o artista faz um determinado papel, ele é uma pessoa boa, em outras vezes ele faz um papel ruim, ele é cruel, numa terceira vez, mais ou menos, numa quarta vez ele faz um papel completamente diferente. Os personagens são diferentes, mas o artista é o mesmo. É o mesmo que vai acontecer conosco. O espírito é imortal, portanto, nós viremos quantas vezes forem necessárias para aprender cada vez mais, crescer, evoluir, progredir, seguir em frente, mas seremos os mesmos, apenas que com outros corpos. Antigamente ficava difícil, porque o entendimento era de que a pessoa viria com o mesmo corpo e como que faria para entrar no ventre de sua mãe. É claro que isso é impossível. Nem precisa ser cientista para saber que isso não é possível. Viremos através de um outro corpo formado especificamente para aquela nova reencarnação. Muito bem. E aí temos então uma outra lei, a reencarnação. É importante que nesse ponto abramos um parêntese para dizer que nós todos somos regidos por leis naturais, leis divinas. Creiamos ou não, admitamos ou não, mas o fato é que somos regidos por leis naturais, por leis de Deus. E não apenas as mais conhecidas, da física, da química, da biologia, da gravidade, etc. Não, existem leis que nos regem a todos no universo. Estamos submetidos a elas. E quando as infringimos, cometemos uma infração que precisará ser corrigida. Eu disse que levaremos para a próxima reencarnação, no exemplo aqui citado, as qualidades que obtivemos, o conhecimento obtido, as virtudes, mas também levaremos, eventualmente, os defeitos, os males, os erros, os equívocos que não tivermos conseguido superar, suplantar e reparar. Não basta apenas o arrependimento. O arrependimento é um passo? É um passo. É um bom passo, mas ele sozinho não basta. Por si não é suficiente. É necessário que reparemos o mal que tenhamos feito.
De tal maneira que com esta informação de que a vida é uma só, eu diria mais, a informação só também não é suficiente. É preciso que tenhamos convencimento de que é assim que ocorre. Quando temos convicção de que é assim que se procede, que a vida é uma só, a nossa perspectiva muda inteiramente. Porque passamos a compreender de maneira melhor e mais clara que estamos aqui na Terra, que é um planeta de categoria inferior do universo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que aqui ainda prevalecem o mal e a imperfeição. Em terceiro lugar, estamos matriculados nesta escola chamada Terra. Às vezes ela é uma prisão, às vezes ela é um hospital, às vezes é as três coisas simultaneamente, ao mesmo tempo. É um aprendizado constante. E então, se temos convicção disso, passamos a ter um modo de vida, de se portar, de se comportar totalmente diferente. Porque somos imperfeitos, já que vivemos num planeta imperfeito. Aqui prevalece o mal e a imperfeição. Portanto, serão exceções as pessoas que não estejam nessa condição. Mas temos o dever, a obrigação, ainda mais como espíritas, de nos melhorarmos sempre. Aliás, essa é a finalidade maior do espiritismo. O melhoramento geral do ser humano. Melhoria geral em todos os sentidos. Melhoramento. Vamos nos tornar melhores. Como melhores? Mais tolerantes, mais pacientes, mais compreensivos, mais agradáveis, enxergando no próximo um irmão, e verdadeiramente é um irmão, porque somos filhos do mesmo Pai universal, que nos criou. Nossos pais biológicos contribuíram bastante? Sim, contribuíram. Contribuíram e confirmaram, e aderiram, e aceitaram o encargo de serem os nossos pais, direta ou indiretamente, e muitas vezes até por ocasião de sonos profundos. Eles contribuíram, sim, mas o nosso verdadeiro Pai universal é Deus, Criador de todas as coisas. Pois bem, com a reencarnação, há uma mudança de perspectiva em relação às questões sociais. Porque, aparentemente, o que se vê é uma enorme e gigantesca injustiça social. Muitas pessoas com muito e outras pessoas com nada. Se olharmos desse ponto de vista, entre o nascimento e o falecimento, a desencarnação, haverá uma injustiça. Muitos poderão achar que Deus não é justo e muito menos bom. Mas isto é só uma aparência, porque se pegarmos a chave da reencarnação, veremos que está tudo certinho, tudo direito, e que apesar de todo o aparente, as coisas se encaminham para melhor sempre. Não nos enganemos, a justiça divina não falha, não joga dados. Poderemos ter novas existências não só aqui na Terra. A Terra é um dos planetas habitados, mas há muitos planetas, há outros mundos habitados. Já dizia Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. É uma frase conhecida, não é? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Claro, há em vários pontos. Não tenhamos a pretensão de achar que só a Terra é habitada. Então poderemos reencarnar aqui ou
em outros lugares. Ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, para termos as experiências necessárias. As mulheres costumam brincar, principalmente a minha, que depois que ela foi criada, a mulher não precisa mais reencarnar, porque já chegou ao máximo. Tomara que assim fosse. Seria mais fácil, né? Muito bem. E estamos aqui para quê? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos em férias permanentes? As férias são ótimas, diga-se de passagem, e necessárias. Né? Necessárias para o refazimento até das forças físicas, etc., para a pessoa voltar com nova vontade de retomar o trabalho e seguir em frente. As férias são necessárias, mas férias permanentes, jamais. Estamos aqui para aprender, para crescer, para progredir, sempre e sempre. O Espírito comanda tudo. Quem comanda é o Espírito. Tudo é o Espírito. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem jamais. Sabe-se lá o que é isso? Adquirir um conhecimento, conquistou uma virtude, isto é teu, te pertence. Ninguém tira, ninguém rouba. E levará consigo para todo sempre, já que somos imortais. Ninguém retira. Os conhecimentos não se perdem. Porque se perdessem, é lógica a questão. Se eles se perdessem, nós teríamos que começar tudo de novo. É como agora, se nós tivéssemos a necessidade de inventar a roda. Ninguém precisa inventar a roda. A roda já foi inventada há muito tempo. Temos que seguir em frente. A roda já está aí. Vamos em frente, adiante da roda. Pois bem, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o nosso Allan Kardec, tomou conhecimento das famosas mesas girantes ou dançantes em maio de 1855, em Paris, na França. E quase 2 anos depois ele lançou o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental do Espiritismo. Por que eu estou citando esse detalhe? É porque há algumas pessoas que consideram que depois de uma certa faixa de idade, mas agora já estou ultrapassado, já passei da idade, não adianta mais, vou deixar para a próxima, se existir reencarnação, etc. Quando, na verdade, nós vemos que o professor Hippolyte Rivaio, em menos de 2 anos, lançou este livro. Quem era ele? Um educador, um cientista, um estudioso, discípulo de Pestalozzi, um educador reconhecido até hoje. E seu substituto eventual, professor Rivaio, o nosso Allan Kardec, aos 14 anos, já substituía o professor Pestalozzi. Pessoa escolhida a dedo para registrar por escrito a doutrina espírita. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o espiritismo existe desde sempre. Os seus pilares espalhados estavam desde sempre, desde que o mundo é mundo. Eu estou inventando essa informação? Não. Ela está na conclusão do Livro dos Espíritos. É o próprio Kardec quem o afirma. E afirma com correção. Exemplo de comunicação entre os chamados vivos e mortos. Né? É um dos pilares da doutrina espírita. A possibilidade de conversação entre nós encarnados e os desencarnados, através da via mediúnica. E também, por esse meio, a conversa entre
próprios encarnados. Isso é possível, à distância. A mediunidade existe desde sempre. Lá atrás, antes de Cristo, a época de Moisés, se proibiu esse tipo de comunicação. Houve uma proibição de que os chamados vivos entrassem em contato e se comunicassem com os chamados mortos. Pergunto, se não existe, alguém proíbe? Alguém proíbe o que não existe? Estão compreendendo? Claro, a mediunidade existe desde sempre. E é um instrumento valiosíssimo, de que nós podemos nos valer de vários modos. Por exemplo, eu não sou um médium ostensivo. Ostensivo não, mas eu sou médium. E todos vocês, ou todos os senhores e senhoras, para ser mais respeitoso, são médiums. O que quer dizer a palavra médium? Médium vem do latim médium, intermediário. Nós todos somos. Em algum grau, nós temos mediunidade. De repente, ela pode aflorar para mais, e de repente se tornar ostensiva. Ou aquela que é ostensiva, deixa de existir. Tudo isso é passível de acontecer. Mas todos nós temos essa possibilidade. E ouvimos isso quantas e quantas vezes através daquela vozinha interna que nos diz, que nos aconselha, não faça isso, preste atenção, veja bem o que está fazendo, não é bem esse caminho. E aí a gente faz ou não faz, porque nós temos o livre-arbítrio e, portanto, podemos escolher livremente se queremos ou não queremos fazer, é claro. Não há imposição. Aliás, é uma das coisas maravilhosas da doutrina espírita que mais me chamaram a atenção logo que eu tive o primeiro contato. Ela não impõe nada a ninguém. O espiritismo não impõe nada a ninguém. Não impõe. Esclarece, sim. Orienta, sim. Consola, sim. Impõe, não. Não impõe nada. A pessoa é livre de tomar a sua decisão, ou as suas decisões, e fazer a sua escolha, ou fazer as suas escolhas. Mas esclarece que quem toma decisões, quem faz escolhas, é responsável por elas e também responsável pelas consequências que delas advierem. É um esclarecimento, não é uma imposição. A pessoa aceita se quiser. Se não quiser, não aceita. Então, como eu disse no começo, é importante esta informação de que a vida é uma só, e principalmente o convencimento disso, porque há uma mudança brutal em nossa existência aqui na Terra. Passamos a nos esforçar por sermos cada dia melhores. O objetivo do Espiritismo é tornar melhores os que o compreendem. Porque a pessoa compreende que ela é um espírito, e esse espírito é imortal, é indestrutível e viverá para sempre. Logo, tudo que eu estiver fazendo vai ter repercussão não só agora, na presente reencarnação, na presente existência, mas mais para frente. Disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu semeio as sementes que eu escolher, mas vou colher aquilo que tiver plantado. Ninguém se iluda que plantando uma semente de abóbora vai colher uma melancia. Não vai. Ainda que possam ser da mesma família, que o exemplo que eu peguei foi meio atrapalhado, né? Poderia complicar um pouquinho mais. Muito bem, estamos aqui com este sentido, o sentido de crescer, moral, intelectualmente, de progredir,
Porque o progresso científico e tecnológico dos últimos anos tem sido gigante, para dizer o mínimo, especialmente nos últimos 25 anos. É gigantesco o progresso da ciência e da tecnologia. Quem diria, há 25 anos atrás, que eu pudesse ter no bolso um aparelhinho como esse aqui? Ele está no silencioso. Mas se alguém chamar, ele registra. Se eu ligar aqui, haverá um GPS, uma antena, um satélite que sabe onde eu estou, em que cidade, etc. Facilita muito o entendimento das coisas a tecnologia. Coisas que antigamente eram mais difíceis de compreender, hoje com a tecnologia fica muito fácil. Posso me comunicar daqui com o Japão em fração de segundos, falando ou escrevendo. Da ciência, então, nem se fala. Quanto progresso houve na ciência. Uma cirurgia, me escapou agora, não é apêndice, aquele, como se chama? Aquele órgão que nós temos aqui? Vesícula, isso, obrigado. Obrigado, isso mesmo. E a mediunidade dos outros nos ajudando, e no caso me ajudando. Vesícula. Antigamente, a pessoa fazia uma cirurgia de vesícula, ela ficava uma semana no hospital, no mínimo, e, às vezes, 30 dias de molho em casa. Os mais antigos aqui talvez se lembrem de alguém da família que passou por isso. No meu caso, aconteceu isso na minha família. Hoje em dia, a pessoa faz a cirurgia da vesícula por videolaparoscopia. Isso para não falar na robótica usada na medicina. E, se não sair no mesmo dia, já sai no dia seguinte. Em definitiva, não tem que fazer repouso. Já pode comer praticamente de tudo. Um avanço gigantesco. Tecnologicamente falando, precisamos dar um impulso na moralidade, na melhoria, na moralidade. Há muita violência que se vê por todos os cantos, especialmente através dos meios midiáticos, né, da televisão, da internet, etc. Mas isso constitui, ao contrário do que aparenta, a minoria. Porque há muita gente trabalhando no bem. Muita gente. Em silêncio, sem alarde, sem barulho, sem trombetear o bem que está praticando, silenciosamente, muitas vezes desejando que os outros nem saibam o bem que está praticando. E fazer o bem faz bem. Faz bem para quem pode fazer o bem. Isso não depende apenas de dinheiro. A pessoa pode fazer o bem tendo paciência de ouvir conhecer um interlocutor que esteja aflito, necessitado de contar o problema que está vivenciando. Ouça com atenção, com interesse, que está ajudando e muito, fazendo um bem enorme para aquela pessoa. Esse é um exemplo mínimo. Faz bem ao respeitar aos outros, ao tratar bem a todas as pessoas, com compreensão, com carinho. Quem não gosta de ser respeitado? Quem não gosta de ser acolhido? Não há quem não. Então há muita gente trabalhando no bem anonimamente. Anonimamente. O que é preciso? De que nós precisamos? Passou aqui na tela um trecho de Leon Denis. Não sei se talvez todos não estivessem presentes, mas falando sobre a vontade. Alguém chegou a ver o que dizia Leon Denis sobre a vontade? O trecho aqui trazido é do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Entre outras coisas, dizia o seguinte: o princípio superior,
motor da existência é a vontade. O motor da existência é a vontade. Se eu quero, eu faço. Se eu tenho vontade e disciplina, eu resolvo. Vontade. Que tenhamos um pouco de vontade de começar a ler mais e estudar mais devagarinho. Devagarinho, a pouco e pouco, que de repente nós já saberemos um bocado. Em nosso favor, em favor da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que conosco se relacionam. Vontade, perseverança. Alguém poderia estar dizendo, puxa, mas eu não pratico mal. Eu não faço mal para ninguém. Ótimo. Ótimo que não faço mal para ninguém. Mas não é suficiente. É ótimo, mas não é suficiente. É preciso que faça todo o bem ao seu alcance para não responder pelo mal que decorra do bem que essa pessoa não fez. Está na questão 642 do Livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem possível para que eu não responda pelo mal que aconteceu por eu não ter feito o bem que deveria ter feito, em outras palavras. E o Espiritismo nos convoca, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Segundo, espíritas, instruí-vos. Nós somos melhores do que outras pessoas? Do que outras crenças? Absolutamente. Não somos melhores do que ninguém. Mas como disse Chico Xavier, o espírita não é melhor do que ninguém. Corretíssimo. O espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a obrigação de ser melhor do que já é. Chico Xavier não deixava barato. Tem a obrigação de ser melhor do que já é. Por quê? Porque já tem conhecimento, já tem a informação. Quanto mais informação, mais a responsabilidade. Muita gente poderia pensar, puxa, mas então, se eu vou viver para sempre, se eu sou imortal, se eu sou indestrutível, eu vou deixar para a próxima reencarnação. É uma resposta simplista essa, né? E muito conveniente, e muito cômoda, para não dizer preguiçosa. Né? Mas não é assim que devemos encaminhar esse assunto, porque nós não sabemos em que condições viremos na próxima reencarnação. Não sabemos se viremos na condição de agora, em que podemos nos locomover, podemos entender o que está sendo falado, decompor o raciocínio, fazer analogias, comparações. Nós não sabemos quais são os compromissos que estão para trás. Temos que aproveitar esta oportunidade que Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai Universal, nos concedeu. Uma bênção. A reencarnação é uma bênção. Aproveitar ao máximo, crescer ao máximo. Tentar fazer uma reforma íntima, uma reforma nossa, ao invés de a gente apontar, puxa, isso era bom para fulano, aquilo era bom para cicrana, etc. Não, isso é bom para mim. Quem tem que se reformar sou eu. E reformando-me, eu estou dando oportunidade aos outros para que se reformem pela só observação da minha conduta, do meu comportamento, da minha postura, da minha compostura. Sem exibicionismo, sem querer parecer mais do que é, não. Nós temos um modelo e guia, que é Jesus, o Cristo, o ser mais humilde e mais simples que já pisou nesse planeta. Simples no vestir, simples no falar,
simples no se alimentar, simples no se comunicar. E é um fenômeno. Jesus é um fenômeno. Por quê? Às vezes a gente não se dá conta, mas Jesus, para dizer o mínimo, ele dividiu a história da humanidade. Dividiu. Em que ano nós estamos agora? No ano 2019, depois de Cristo. Ou seja, a história foi dividida entre antes e depois de Cristo. E os seus ensinamentos permanecem atuais até hoje e são aplicáveis em benefício de todos. Os que seguirem os ensinamentos cristãos, por exemplo, têm um boqueirão de oportunidades pela frente. Deixa eu abrir um parênteses para não ser mal compreendido. O Espiritismo respeita todas as crenças, sejam elas quais forem. Respeita todas. Assim como respeita as pessoas que não têm crença. Assim como respeita as pessoas que se dizem ateias. Os ateus. Respeita a todos, porque todos têm o livre-arbítrio conferido por Deus para escolher o que melhor lhe convém. E cada qual faz como acha melhor. E é nisso, está quase chegando a hora, esse relógio passa mais rápido do que uma corrida de Fórmula 1. É importante que digamos o seguinte: nós chegamos num ponto, hominais que somos, que uma de duas, ou vamos para frente, e se Deus quiser vamos, e com vontade vamos, ou estacionamos. Retrogradar, retroagir, recuar, não, já alcançamos esse estágio. O que é uma baita de uma vantagem. Já estamos num estágio perto do que éramos antigamente, muito bom. Falei que nós éramos regidos pelas leis naturais, pelas leis divinas, a quem devemos obedecer e seguir, sob pena de cometer infração. E devo dizer que até mesmo as leis humanas, que são imperfeitas, obviamente, elas tiveram um progresso gigante. Se nós compararmos lá atrás da antiguidade, o que se fazia, as atrocidades que se cometiam, a escravização, por exemplo, um ser humano escravizando outro, e dizendo-se cristão, por incrível que pareça, mas fazia isso, ou trucidando, ou decapitando N pessoas. A lei era feita de acordo com os caracteres da época, com os costumes da época, e naquela época era assim, e era tido como normal. Hoje a gente enxerga isso e vê uma barbaridade. Como é possível isso? Significa que houve uma evolução. Assim como algumas leis que temos hoje, no futuro serão consideradas verdadeiro absurdo. Então, o ser humano também tem condições de melhorar e está melhorando. Agora, as leis naturais, as leis divinas, não se modificam. Por que razão? Porque elas são perfeitas. No que é perfeito não se mexe. Elas são perfeitas e por isso não são passíveis de alteração. Quero encerrar dizendo que espero que essa singela e despretensiosa fala tenha servido ao menos para estimular a todos nós que continuemos lendo e estudando, particularmente as obras espíritas. Podemos e devemos começar pelas fundamentais, que são 5, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e para quem tiver fôlego,
pode ir adiante lendo inúmeras obras. Chico Xavier psicografou 428 livros. Divaldo Franco, que ainda está encarnado com 92 anos, trabalhando e fazendo palestras, psicografou cerca de 300 livros. Raul Teixeira, cerca de 40 livros, fora outros tantos autores de conhecimento espírita que temos à disposição. Material não nos falta. O que é que pode nos faltar? A vontade. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Que tenhamos vontade, meus amigos, de progredir, de crescer intelectual, moralmente e, sobretudo, de sermos pessoas melhores. Melhores em todos os sentidos, inclusive para a sociedade da qual fazemos parte. Muito obrigado.